Clara respirou fundo antes de tocar a campainha. A casa imponente à sua frente intimidava, mas ela precisava daquele trabalho. Quando a porta se abriu, deparou-se com um homem alto, de terno escuro, olhos cansados e expressão fechada. A professora? Perguntou Daniel secamente, sem se apresentar. Clara Santos. Vim para as entrevistas sobre as aulas de reforço do Miguel. Ele a conduziu até uma sala luxuosa, onde um menino de 8 anos estava sentado no sofá, olhando para o nada. Cabelos castanhos desalinhados, roupas caras mas amarrotadas, como se não se importasse com mais nada. Miguel, esta é a professora Clara. Ela vai tentar resolver seu problema na escola. O menino nem levantou os olhos. Clara sentiu o coração apertar. Conhecia aquele olhar vazio. Era o mesmo que via no espelho 2 anos atrás, quando perdeu a mãe. Oi, Miguel. Posso sentar aqui do seu lado? Pela primeira vez, o menino a olhou. Assentiu quase imperceptivelmente. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber que nossas histórias chegam até você, onde quer que esteja. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias que falam de recomeço, de coragem para amar de novo e daqueles momentos que nos ensinam que a vida sempre vale a pena. Daniel Ferreira construíra um império empresarial aos 35 anos. Dono de uma construtora de sucesso, morava em uma mansão no bairro mais nobre da cidade, mas desde que perdeu a esposa em um acidente de carro há 2 anos, sua vida se resumia a trabalho, trabalho e mais trabalho. Era sua forma de não pensar, de não sentir. Miguel, seu único filho, havia se tornado um estranho em sua própria casa. Antes falante e alegre, agora passava os dias em silêncio, tirando notas baixas na escola particular mais cara da cidade. 3 professoras particulares já haviam desistido dele. Clara Santos, aos 28 anos, era professora em uma escola pública da periferia. Morava em um apartamento simples com a avó, Dona Mercedes, e fazia aulas particulares nos fins de semana para complementar a renda. Tinha um dom especial com crianças que passavam por traumas, talvez porque ela própria conhecesse a dor da perda. Quando soube da vaga através de uma colega, hesitou. Não costumava trabalhar em casas tão ricas, mas a avó estava precisando de um remédio caro e ela não podia recusar. Então, professora, disse Daniel folheando um currículo sem olhá-la nos olhos, Miguel está com dificuldades em todas as matérias. As notas despencaram. A escola está ameaçando reprová-lo. E o que o Miguel acha disso? Perguntou Clara. Daniel parou de folhear o papel, surpreso com a pergunta. Como assim? As dificuldades dele. O que ele sente sobre isso? Ele precisa melhorar as notas. É isso que importa. Clara olhou para Miguel, que brincava distraído com um carrinho. Miguel, você gosta da escola? O menino deu de ombros. Era legal. Antes. Antes do quê? Miguel parou de brincar e olhou para o pai. Daniel se mexeu desconfortável na poltrona. Antes da mamãe ir embora, sussurrou o menino. O silêncio pesou na sala. Daniel se levantou bruscamente. As aulas serão segunda, quarta e sexta, das 4 às 6, R$ 200 por aula. A funcionária pode preparar um lanche se precisar. Clara percebeu que tinha tocado em um nervo exposto, mas também viu a dor nos olhos do pai. Tudo bem, posso começar na segunda? No primeiro dia, Clara chegou com uma mochila colorida cheia de jogos educativos. Encontrou Miguel no mesmo lugar, no sofá da sala. Oi, campeão, trouxe umas coisas legais para a gente fazer juntos. Não quero fazer lição, disse Miguel sem emoção. Que bom, porque eu também não trouxe lição. O menino a olhou intrigado. Clara tirou da mochila um jogo de cartas educativo. Sabe jogar batalha naval? Vou te ensinar uma versão com matemática que é bem legal. 2 horas depois, Miguel estava rindo pela primeira vez em muito tempo. Daniel, que chegara cedo do trabalho sem ser notado, parou na porta da sala ao ouvir o som. Há quanto tempo não ouvia o filho rir? Daniel, não o escutei chegar, disse Clara, levantando-se rapidamente. Estava verificando como estavam as coisas.
Miguel foi incrível hoje. Fez todas as contas de cabeça, ele é muito inteligente. Miguel sorriu orgulhoso. Papai, a tia Clara disse que matemática é como um jogo de detetive. Daniel olhou para o filho, depois para Clara. Havia algo diferente no ar, uma leveza que fazia tempo não sentia. Que bom, filho. Nas semanas seguintes, a rotina da casa mudou sutilmente. Clara chegava sempre pontualmente, mas agora Miguel a esperava na janela. Certa tarde, enquanto Clara preparava o lanche com Miguel, Daniel apareceu na cozinha segurando um livro antigo. Encontrei isso organizando o escritório. Era da Laura. Ela adorava essa receita de pão de queijo. Clara pegou o livro com cuidado, folheando as páginas amareladas. Quer tentar fazer com a gente um dia? Ela perguntou gentilmente. Daniel hesitou, depois sorriu de canto. Acho que posso tentar, mas não garanto que vá dar certo. Nem precisa dar certo. Só de você querer já vai significar muito para o Miguel. Daniel observou Clara com uma expressão que misturava surpresa e admiração. Havia algo nela que fazia até as tarefas mais simples parecerem importantes. Aos poucos, começaram a fazer as atividades na cozinha, onde havia mais espaço. Clara ensinava enquanto preparava um lanche simples para os dois. Por que você não fica para jantar um dia? Perguntou Miguel numa tarde. Ah, Miguel, eu tenho que voltar para casa. Minha vovó me espera. Ela pode vir também, a casa é grande. Clara riu mexendo o cabelo do menino. Obrigada pelo convite, mas vocês têm a rotina de vocês. Daniel, que estava passando pela cozinha, parou ao ouvir a conversa. Na verdade, se quiser ficar algum dia, não há problema. Clara o olhou surpresa. É gentileza sua, mas Miguel tem razão. A casa é grande e ele está diferente desde que você chegou. Naquela noite, Clara jantou com eles pela primeira vez. Miguel contou sobre tudo o que aprendera na escola, sobre os amigos que voltara a fazer. Daniel permaneceu quieto a maior parte do tempo, mas Clara notou que ele prestava atenção em cada palavra do filho. Papai, você lembra quando a mamãe fazia aquele bolo de chocolate? Perguntou Miguel de repente. Daniel engasgou com a água. Era a primeira vez em 2 anos que Miguel mencionava a mãe espontaneamente. Lembro, filho. A tia Clara disse que podia me ensinar a fazer. Assim posso fazer para você quando você estiver triste. Daniel sentiu os olhos marearem. Olhou para Clara, que sorria gentilmente. Seria legal, conseguiu dizer. Depois do jantar, enquanto Miguel assistia desenho, Daniel e Clara ficaram na cozinha. Obrigado, disse ele pela primeira vez olhando-a nos olhos. Pelo quê? Por fazê-lo falar sobre ela. Eu tenho evitado o assunto. Achei que fosse protegê-lo. Às vezes, proteger demais machuca mais que a própria dor, disse Clara suavemente. Miguel só precisa saber que é normal sentir saudade. E você? Já perdeu alguém importante? Clara hesitou, depois assentiu. Minha mãe. Há alguns anos. Sei como é carregar esse peso sozinha. Daniel a estudou por um momento. Havia uma força silenciosa nela que o intrigava. Como você conseguiu? Permitindo-me sentir e encontrando pessoas que me lembravam que ainda valia a pena sorrir. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus pensamentos. No mês seguinte, as notas de Miguel melhoraram drasticamente. Mais que isso, ele voltou a ser uma criança. Corria pela casa, contava piadas, fazia planos para o fim de semana. Daniel começou a chegar mais cedo do trabalho, apenas para ouvir as risadas vindas da cozinha. Às vezes sentava na sala e fingia ler e-mails, mas estava mesmo observando Clara ensinar seu filho. Ela tinha uma paciência infinita, um jeito de explicar as coisas que fazia tudo parecer fácil, e tinha uma risada contagiante que fazia a casa inteira parecer mais viva. No meio da tarde, enquanto brincavam, Miguel exclamou: Papai, a tia Clara faz aniversário hoje. A gente pode comemorar? Clara tentou amenizar. Não precisa, Miguel. Aniversário é só mais um dia. A mamãe dizia que aniversário é dia de fazer alguém se sentir especial, insistiu o menino, olhando para Daniel. Daniel ficou em silêncio por um momento, depois sorriu. Sabe de uma coisa?
Miguel tem razão, vamos sair para jantar. Clara ainda tentou recusar, mas a decisão já estava tomada. Hoje não tem desculpa, professora. Você nos fez sorrir de novo. Agora é a nossa vez de retribuir. Miguel estava eufórico, experimentando pratos diferentes, fazendo perguntas sobre tudo. Clara estava radiante, com um vestido simples, mas que a fazia brilhar. Daniel não conseguia tirar os olhos dela. Por que está olhando a tia Clara desse jeito, papai? Perguntou Miguel inocentemente. Daniel tossiu constrangido. Não estou olhando de jeito nenhum. Está sim. É o mesmo jeito que você olhava a mamãe nas fotos. O restaurante inteiro pareceu silenciar. Clara baixou os olhos sem graça. Daniel ficou sem reação. Miguel... Começou Clara suavemente. Mas está tudo bem, continuou o menino. Acho que a mamãe iria gostar da tia Clara. Ela faz você sorrir de novo. Daniel sentiu lágrimas nos olhos. Pela primeira vez desde a morte da esposa, não as segurou. Você tem razão, filho. Ela faz a gente sorrir de novo. Clara olhou para ele, surpresa com a honestidade crua da confissão. Enquanto Daniel carregava Miguel no colo, Clara abriu a porta da casa, observando a cena em silêncio. Quando Daniel voltou para a sala, ele parou ao lado dela, olhando para o sofá vazio. Ele parecia tão pequeno hoje, mesmo crescendo tão rápido, comentou Daniel. É que quando a gente está feliz, volta a ser criança de verdade, respondeu Clara sorrindo. Daniel a olhou como se visse algo pela primeira vez. Você tem um jeito diferente de ver as coisas, Clara. Talvez seja porque eu precisei reaprender a ver a vida também. Quando voltaram para casa, Miguel adormeceu no carro. Daniel o carregou para o quarto e Clara o esperou na sala. Clara, eu preciso falar com você. Ela se virou, nervosa com o tom sério. Se for sobre o que Miguel disse no restaurante, não precisa se explicar. Ele é criança, às vezes fala coisas. Não são só coisas. Ele está certo. Clara parou de falar. Eu não sei quando aconteceu, mas olho para você e vejo mais que a professora do meu filho. Vejo a mulher que trouxe vida de volta para esta casa, para nós dois. Daniel, sei que pode parecer estranho. Somos de mundos diferentes. Você é luz pura. E eu sou um homem amargurado que mal sabia como conversar com o próprio filho. Você não é amargurado. Você estava machucado. É diferente. Daniel se aproximou. Clara, eu não quero que você seja apenas a professora do Miguel. Quero que vocês duas sejam minha família. Clara sentiu o coração disparar. Daniel, isso é muito importante para decidir assim. Miguel precisa de estabilidade e eu... E você o quê? Eu me apaixonei por vocês dois. Pela criança doce que ele é. Pela casa que vocês me deixaram ajudar a reconstruir. Mas tenho medo de não ser suficiente para esta vida. Daniel segurou suas mãos. Clara, você transformou um menino triste em uma criança feliz. Transformou um pai ausente em alguém que quer chegar em casa todos os dias. Se isso não é ser suficiente, eu não sei o que é. Eles se beijaram ali, na sala onde tudo começou, onde Clara primeiro viu a dor nos olhos dos dois homens que agora amava. Na manhã seguinte, Miguel desceu para o café e encontrou Clara preparando panquecas. Tia Clara, você dormiu aqui? Clara ficou vermelha, sem saber o que dizer. Miguel, disse Daniel, entrando na cozinha, o que você acharia se a Clara não fosse mais sua professora? O menino ficou assustado. Ela vai embora? Não, filho. Se ela aceitar, ela vai ficar para sempre, como parte da família. Miguel olhou para Clara, depois para o pai, depois para Clara novamente. Como a mamãe ficava? Daniel engoliu em seco. De um jeito parecido, mas diferente. A mamãe sempre vai ser sua mãe, Miguel. Ninguém vai tirar esse lugar. Mas Clara pode ser nossa família também. Miguel pensou por um momento, sério, como um adulto. Posso continuar falando sobre a mamãe? Sempre, disse Clara. Ela fez você existir, Miguel. Ela é parte de quem você é. E você vai continuar me ajudando com matemática? Para sempre. E vai fazer bolo de chocolate? Clara riu. Sempre que você quiser. Miguel correu e abraçou os dois. Então quero que vocês sejam namorados, mas posso continuar chamando você de tia Clara?
Pode chamar do que quiser, meu amor. E papai? Sim, filho. Acho que a mamãe está feliz lá no céu, porque agora você não chora mais quando pensa nela. Daniel olhou para Clara, que estava com os olhos cheios de lágrimas de emoção. Tem razão, filho. Acho que ela está feliz mesmo. 6 meses depois, Clara se mudou oficialmente para a casa. Trouxe Dona Mercedes, que rapidamente se tornou a vovó oficial de Miguel. A casa grande finalmente estava cheia, de risadas, de conversas, de vida. Na escola, Miguel era um dos melhores alunos da turma. Em casa, era um menino feliz que falava da mãe com saudade, mas sem dor. E Daniel era um homem que aprendera que recomeçar não significava esquecer, significava honrar o passado, construindo um futuro melhor. Uma noite, enquanto Miguel dormia e Dona Mercedes assistia suas novelas, Daniel e Clara ficaram na varanda olhando as estrelas. Você acredita em destino? Perguntou ele. Por quê? Porque acho que você não veio aqui só para ensinar matemática para Miguel. Acho que veio para ensinar a gente a viver de novo. Clara se aconchegou em seus braços. Então funcionou para os dois lados. Vocês me ensinaram que é possível construir uma família mesmo quando a gente acha que perdeu tudo. Te amo, professora. Também te amo. E amo nosso menino. Porque às vezes o amor não chega como a gente espera. Às vezes ele chega disfarçado de trabalho, de cuidado, de pequenos gestos que curam feridas que a gente nem sabia que ainda doíam. E quando menos se espera, uma casa vazia se transforma em lar. E 2 pessoas machucadas descobrem que ainda sabem amar. Talvez até melhor que antes.